Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Pod Educando, o podcast do Colégio Bom Venuto. Eu sou a Lohane, do nono B. Oi, gente, eu sou a Cecília, do nono ano B, e esse daqui é o Rafael, do nono ano B. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui com o político, bombeiro e escritor Rafael Zamprônio. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Cecília, Boa, Lohane, Rafael. meu xará Rafa, professora Andressa, todo mundo do nono ano B aqui, né? Isso. Isso aí, bacana. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui e tô aí à disposição pra gente conversar de todos os assuntos que vocês tenham curiosidade, pra gente conversar um pouquinho sobre política. Se vocês quiserem falar também sobre a parte de bombeiro, escritor, eu também sou nas horas vagas, enfim, tô aí à disposição pra gente bater um papo. Bom, agora já vamos começar aqui com as perguntas. Mas já assim, é? Não, é só pra descontrair. Nossa assim, senhora, ó. o pessoal aqui é... Eu tenho vergonha, gente, então pega leve aí. Tranquilo. Como que é a sua rotina, tipo, pra administrar todos os seus trabalhos, assim, todas as suas profissões? Como que você faz pra administrar tudo isso? Não é muito pesado? Bem, eu sou hiperativo, né? Não sei se algum de vocês são, mas eu sou hiperativo. Desde a época de escola, eu gostava de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu tenho uma condição que hoje é muito falado, as pessoas falam que tem bastante, mas na minha época, quando tinha uns 10 anos de idade, era algo que era desconhecido, que é o TDAH, né? Então eu tenho. Isso é ruim por alguns aspectos, mas outros aspectos me ajudam a me interessar por coisas que eu gosto, né? Então a gente consegue dividir um pouco aí, dá para fazer tudo e tudo com excelência, né? A gente tenta fazer tudo que se propõe a fazer de forma bem feita. Então, a gente consegue um tempinho para cada coisa, de boa. Entendi. Bom, A primeira pergunta. Quais são as principais responsabilidades de um vereador e como elas impactam a comunidade local? Boa pergunta. Bem, as pessoas, a sociedade tem uma visão do vereador bem diferente do que realmente é. A gente tende a acreditar que o vereador faz coisas que na verdade está fora do alcance dele, não é da responsabilidade dele. Então, quais são os pilares da responsabilidade de um vereador? Primeiro, o vereador fiscaliza o poder executivo. O que é o poder executivo? É a prefeitura, o prefeito. Então, a primeira função de um vereador é fiscalização. Fiscalizar o quê? O trabalho do prefeito, da prefeitura, as obras públicas, os contratos, a qualidade dos serviços públicos, né? Essa é a primeira questão que eu acho fundamental. A segunda obrigação de um vereador, ou de um bom vereador, é, depois de fiscalizar, exercer a cobrança. O que é isso, Rafa? Cobrança é a mesma coisa se a população, o cidadão, vai na rede social e cobra o prefeito da melhoria da educação, da melhoria da saúde, enfim. Então, é transparecer as necessidades da população em forma de cobrança. Então, eu vou representar a população cobrando, de fato, um bom serviço público. E a terceira função, que eu acho que é a função que a maioria das pessoas conhecem, é de elaborar e aprovar projetos de lei, que também são fundamentais, determinantes para o bom andamento das questões da cidade. e é um assunto muito importante, né? Tem alguma dessas daí que são as leis, tipo, mais principal, assim, sobre o assunto? Tipo, Olha, assim, quando a gente fala de leis, né, Guarulhos tem milhares de leis, né, e nem todas as vezes elas são seguidas ao pé da letra ou são de fato seguidas. Isso é muito prejudicial. Mas eu posso falar um pouco da minha vivência como vereador de algumas leis que marcaram, pelo menos, a minha vida política. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado e falar das minhas, tá? Então, uma lei que muito me orgulha é uma lei, a primeira lei que eu apresentei, assim que eu ganhei as eleições, meu primeiro mês estando como vereador, eu apresentei uma lei que na cidade de Guarulhos era algo que era muito necessário. Então, antigamente, ainda acontece, tá? Mas antigamente nós tínhamos casos de maus tratos animais, né? Muito graves aqui na cidade, principalmente por carroças que eram puxadas por cavalos. Vocês já viram aí na rua? Sim. Aqui. Eu morava num bairro, que é o Jardim Adriano, no final do Cocaia, onde tinham muitos carroceiros e muitos cavalinhos que eles largavam lá, de fato largavam lá. E a gente apresentou uma lei, e essa lei foi um pedido da minha mãe, que ela é defensora amante dos animais, para proibir, coibir
as carroças puxadas por animais, né? Que é de fato um maltrato animal. Então é uma lei que me orgulha muito, né? Que eu tenho um carinho muito grande por ser a minha primeira lei e por defender, né, os animais. Outra lei que eu acho importante aqui no Pod Educando a gente conversar e falar, que é algo que vocês vivenciam no dia a dia, a gente teve um crescimento do bullying de uma forma muito grande, né? E falo isso porque eu já senti isso na pele, já passei por isso. E na minha época como vereador, isso era uma preocupação muito grande nas escolas municipais, nas escolas públicas, que não tinham um trabalho de acompanhamento desses casos, né? E a gente fez um projeto, a gente fez um estudo em todas as escolas municipais e constatamos que a quantidade de crianças que sofriam maus tratos ou bullying e desencadeava até numa possível depressão ou até mesmo um suicídio era muito grande. Então a gente apresentou um projeto de lei aqui na cidade, que é um projeto de luta, combate e prevenção à depressão e ao suicídio nas escolas municipais de Guarulhos. Que esse é o projeto, na minha visão, assim, como vereador, mais importante da minha história política. É um projeto que de fato salva vidas e é importante falar, porque o bullying é algo que a gente tem que coibir sempre nas escolas. Sim, tanto que até tem reportagens sobre isso, né? Que são Sim. realmente muito sérias. E esse negócio dos animais acontece até hoje, de vez em quando, não acontece? Acontece. Infelizmente, como eu falei para vocês, uma coisa é a gente aprovar leis, né? Só que só aprovar uma lei não basta. A prefeitura tem que fazer cumprir essas leis. E essa é a função de um vereador também, cobrar que sejam cumpridas as leis. E aqui em Guarulhos ainda nós temos uma quantidade de maus tratos animais muito grande, né? Principalmente essa questão dos cavalinhos, né, que puxam as carroças. Acontece muito ainda. Mesmo tendo a lei, ainda falta fiscalização para, de fato, a lei fazer valer aqui na cidade, né? Mas já diminuiu bastante os casos. Porém, ainda tem e é preciso que a gente cobre a prefeitura sempre para fiscalizar isso. Sim, eu vi você falando no seu Instagram Uhum. dos animaizinhos do Lago dos Patos, que é um É, ponto turístico bem importante em isso. Guarulhos. A gente fez um vídeo lá no Lago dos Patos semana passada. Na verdade, toda semana eu conto a história de um ponto turístico ou alguma história de Guarulhos. E o Lago dos Patos, ele está sofrendo muito, né? Um descaso muito grande, a falta de limpeza lá no local, os animais, a próprios animais que viviam no local, os peixes ali estão morrendo, então é algo que a gente tem que cobrar sempre, porque é importante não só para os animais que ali existem e vivem, mas é importante para nós também, como cidadão, poder frequentar lugares agradáveis aqui na cidade, né? Então a gente tem essa preocupação de mostrar os locais, mas de cobrar e falar o que está errado, para que o prefeito entenda que quando eu cobro, não é eu que estou cobrando, eu estou representando, por exemplo, eu fui votado por quase 4.500 pessoas na eleição passada. Então eu estou representando uma quantidade enorme de pessoas, né? Então essa é a nossa força como vereador, é representar o que o povo está cobrando, está querendo de melhoria. E quais são os maiores desafios que você enfrenta trabalhando como vereador na nossa cidade? Bem, dos anos que eu estava como vereador, eu acho que o mais difícil, pessoal, é a gente lutar contra o sistema, né? Eu sempre digo isso para as pessoas que não gostam de política. Uma coisa é política, outra coisa é ideologia. Ideologia cada um tem a sua, mas a política todo mundo tem que saber, principalmente os mais jovens, para a gente saber quais são os nossos direitos e nossos deveres. E uma coisa que ainda me deixa muito irritado aqui, agora eu tenho um pouco mais de experiência, eu aprendi a lidar. Mas é que é difícil você lutar contra um sistema que já está há muito tempo com práticas erradas, sabe? O político nada mais é que o espelho da sociedade que o elegeu. Então, a corrupção ou práticas equivocadas ou coisas erradas que você, quando está como vereador, vê os seus pares fazendo, nada mais é que um reflexo do que a própria população faz, né? Então, eu costumo dizer que um político, ele não vem de Marte, ele é do planeta Terra, né? Então, ele é só o espelho de quem votou nele, de quem o elegeu. Então, essa dificuldade de pregar a honestidade, pregar as coisas corretas dentro da política é difícil. Foi difícil para mim, porque as pessoas já tinham um preconceito, uma idealização que dentro da política as pessoas só roubam, que é tudo errado, que eu não gosto de política, eu não me interesso. E quando você não se interessa por política, você dá chance para pessoas que se interessam e têm maus hábitos e maldades, né,
para poder entrar na política e ficar lá por muito, muito tempo. Né? Então, essa acho que foi a maior dificuldade, eu lidar com isso e tentar mostrar para as pessoas que a gente tem que fazer parte da política. Não sendo político, mas tendo o nosso direito e nosso dever de cidadão de cobrar, de fiscalizar, de ver o que está acontecendo, entendeu? Então, acho que essas dificuldades assim da realidade da política brasileira foi o que mais me assustou no começo, mas eu tive assim vontade de desistir, de acreditar que não era para mim, então foi bem difícil, mas depois eu aprendi a lidar com isso. E ainda mais que, tipo, mesmo que as pessoas não gostem de política, é uma coisa essencial para todo mundo, porque sem a política, acho que nosso país já estaria perdido. Cecília e Lohane, o que acontece? Se a gente não gosta de política, nós seremos governados por quem gosta. E aí a gente não vai ter o direito de exigir absolutamente nada. E aí eles vão tomar decisões que a gente nem está sabendo o que está acontecendo. Então, eu gosto de conversar dentro das escolas, gosto de fazer um bate-papo com os jovens, com o adolescente, enfim, até com as pessoas um pouco mais velhas que não gostam, e mostrar para elas que se elas não se interessarem, não souberem pelo menos o básico, elas vão ser enganadas, ludibriadas sempre. E aí não vai adiantar cobrar melhoria, porque se você não se interessa, como é que você vai cobrar alguma coisa? Não pode, né? Então, é fundamental a gente falar sobre o assunto, né? Então, não precisa ser uma coisa chata. A gente pode falar de política de uma forma simples, descontraída, que todo mundo consiga entender. Não precisa ser falar de forma técnica, até porque ninguém gosta, né? A gente tem que ter um conhecimento de política e passar esse conhecimento de uma forma simples que todo mundo possa entender, né? Então é o que eu procuro fazer, e se a gente não se interessar por isso, né, pela política, por essa ferramenta, a gente vai ser governado por pessoas que se interessam e só vão olhar ao lado delas, né? Então isso é importante frisar aqui. Com toda certeza. Recentemente, estavam discutindo sobre abaixar a idade mínima para votar de 16 para 15 anos. Então, como você acha que os jovens podem participar mais ativamente do processo político? Então, hoje no Brasil, na verdade, a idade para a gente votar a partir dos 16 anos, né, não é algo É obrigatório, opcional, é né? opcional. E a partir dos 18 se torna obrigatório. O que eu vejo é que é difícil você obrigar ou você diminuir a idade para votar se você não faz um trabalho para conscientizar os jovens da importância de votar. Então eu sou muito crítico nisso, né? Por exemplo, aqui no Pode Educando, vocês estão trazendo um político para poder falar de algo que não se fala todo dia, nem na escola, nem na conversa de vocês, né? Eu falo por mim. Quando eu estava no nono ano, no primeiro ano do colegial, a gente tinha outros assuntos para poder tratar. Por quê? Porque a gente não gostava? Não, porque não chegava essa informação até a gente. Né? Por que não chega? Porque os próprios políticos não têm interesse de fazer chegar as informações até nós, até os mais jovens. Por quê? Porque quando o povo tem consciência política, é mais difícil de você enganar o povo. Então, eu sou um pouco crítico, assim, diminuir a idade para votar, pô, é interessante? Eu acho que seria interessante se primeiro o nosso governo, através dos ministérios, principalmente o Ministério da Educação, tivesse um planejamento através do MEC para poder inserir noções de políticas nas escolas, desde a quinta série, por exemplo. Porque não dá para você exigir que um adolescente vote se ele não tem noção nenhuma do que é política, entendeu? Então eu acho que fazendo isso é só uma forma deles poderem influenciar, ludibriar, enganar, sem dar as informações e as ferramentas que vocês precisam para tomar uma atitude, né? Então, não é que eu não vejo com bons olhos, eu acho interessante, desde que tenha um planejamento, desde que vocês tenham as informações, desde que tenha uma política pública nível nacional que insiram essas noções básicas de cidadania e política em todas as escolas, não só nas escolas particulares, mas principalmente nas escolas públicas, onde tem muito mais carência dessas informações, entendeu? Então, para isso acontecer, tem que ter tudo isso antes, entendeu? Aí eu seria a favor, mas nesse momento não, primeiro eu sou a favor de uma política pública que divulgue noções básicas de cidadania e política em todos os ambientes, né, escolar, no nosso dia a dia, nossa vida, enfim. É fundamental isso, antes de você votar, de fato. Sim, a política é muito importante em todas as partes da nossa vida. Tudo é política.
É. Então, voltando àquela primeira coisa que você tinha falado sobre as pessoas exigirem muito de um vereador, coisas que realmente às vezes não estão no alcance dele, como você lida com isso? Bem, eu lido falando a real, né? O que acontece aqui na nossa cidade é que, infelizmente, a política às vezes tem um pensamento muito arcaico, muito antigo. Quando eu falo que é antigo, é que antes as pessoas. Antes não, ainda acontece, mas antes com mais. Acontecia mais vezes, a gente percebia e observava mais. Antes as pessoas trocavam seu voto por qualquer coisa, né? Trocavam seu voto por, por blocos de construção, por areia, por saco de cimento, Sim. por cesta básica. Isso acontece, ainda acontece na cidade, né? E as pessoas não têm a noção do quão prejudicial isso é para elas e para a sociedade que elas vivem. Porque se alguém vem exigir alguma coisa de mim ou querer exigir alguma coisa de mim para votar, né? Pô, vou pedir alguma coisa pro Rafa para votar no Rafa. A pessoa vai ouvir de mim meia hora lá. Porque não pode se vender por muito pouco. As pessoas não entendem que elas estão trocando um voto por 4 anos, onde elas vão ser governadas por alguém que comprou elas. E se você se vende, ou se você vende o seu voto, você não tem o direito de exigir e de cobrar absolutamente nada. Se você se vendeu, você não pode cobrar, não é verdade? Verdade. Então, Exatamente. a gente tem um levantamento aqui na cidade de Guarulhos que até 30% da população já vendeu seu voto alguma vez na vida. E isso é muito sério, né? Imagina que até 30% das pessoas, de 3 pessoas a cada 10, em alguma eleição, em algum momento, elas se venderam. Por R$ 50, uma cesta básica, sei lá, 100 um milheiro de bloco para poder construir alguma coisa, enfim. Isso, se você dividir, sei lá, R$ 100 que seja, por 4 anos, centavos que ela vai ganhar, na verdade, se dividir. E isso vai refletir que o político que ela se vendeu vai poder tomar qualquer tipo de atitude e ela não vai poder cobrar absolutamente nada, né? Então, eu acho que dentre as coisas que eu acho que a gente tem maior dificuldade de conhecimento, de noções de cidadania aqui na cidade, e que as pessoas me procuram às vezes para querer ter algum tipo de vantagem em troca, eu acho que essa questão de vender voto ou trocar o voto por alguma coisa é que a gente acaba mais se deparando. E eu sou totalmente contra. Eu posso falar que minha primeira eleição foi em 2012, faz bastante tempo já, Quantos 12 anos anos. você tinha? Eu tinha 21, se eu não me engano, 20, 21. E desde aquela primeira eleição, eu nunca comprei ninguém. Nunca comprei um voto na minha vida. Mas já tentaram, Já né? tentaram, já tentaram vender o voto por tudo que vocês... Até dentadura já Meu pediram. Deus. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que... É por isso que eu tô falando pra vocês. Essas noções têm que existir antes da gente exigir que a pessoa vote, sabe? Né? Essa questão do voto obrigatório faz com que esses tipos de coisa aconteçam. Entendeu? Se você obriga o voto e não dá o conhecimento da pessoa, as noções básicas de cidadania ou entendimento político, a obrigatoriedade do voto faz a pessoa se vender. Ah, eu sou obrigado a votar, então eu vou me vender por R$ 50 aqui para o candidato, porque eu sou obrigado mesmo, tenho que votar de qualquer jeito, então eu vou ganhar uma graninha e votar. Entendeu? Então, isso já é feito de propósito, vocês entendem? Na minha visão, o sistema político ele já é assim para essas coisas acontecerem. Então, se a gente não mudar esse sistema nacionalmente e não colocar de fato um trabalho pedagógico mesmo, educacional, para que as pessoas entendam a, a grandiosidade que é votar, né? Não vai adiantar, entendeu? Então, essa questão da obrigatoriedade do voto é algo que, ao meu ver, ainda tem que causar uma revolução muito grande no pensamento, na consciência das pessoas, porque isso faz com que aconteça esses casos que a gente está conversando aqui, né? As pessoas quererem trocar alguma coisa, alguma vantagem para votar em você. Isso pra quem vende voto, tem gente que chega lá na hora de votar e escolhe na hora, tipo, vê quem tá lá e nem considera. Vocês vão ver, se não tem eleição. Você mora onde? Aqui em Qual Guarulhos bairro? mesmo, na Vila Rosária. Vila Rosário. E você? Eu também, eu moro na Vila Rosália junto. É? Mora perto. Então, na escola onde vai votar, ali na Vila Rosália,
quando vocês chegarem no domingo de eleição, forem com seus pais, enfim, vocês vão ver que tá um mar de santinhos de papel na rua, não é verdade? E aquilo é por quê? Por que existe aquilo? Porque os políticos sabem que a pessoa vai sair no domingo, depois de um mês e meio de campanha, a pessoa vai sair no domingo e não vai saber em quem votar. Então ela vai olhar para baixo e ela sabe que vai ter um monte de santinho lá. Ela vai pegar aquele que ela vê e vai votar. Entendeu? Então isso já é arquitetado. Os políticos já sabem disso. Eles entendem que muitas pessoas da população têm esse pensamento ainda. Ah, vou votar em qualquer um, vou ver no dia, vou pegar um papel. E aí eles forram a rua de santinho, né? Então isso acontece. Justamente porque eles sabem que muita gente mesmo, não tem essa noção da importância do voto. E como que você acha que a tecnologia e a inovação podem ser aproveitadas para promover uma governança mais eficiente? Poxa, essa é boa, hein? Essa aí, poxa, que vocês estão capricharam nas perguntas, né? Olha, eu já sou um político da era da tecnologia, né? Então, assim, eu fui um dos primeiros aqui na cidade de Guarulhos a fazer campanha virtual, a usar as redes sociais. Lá em 2012 era Facebook, mas a partir de 2016 a gente usou bastante o Instagram e ainda utilizamos. E agora a gente vai partir para o TikTok, enfim. Então, essas ferramentas, a tecnologia, ela faz com que você se aproxime mais do seu público. Por exemplo, o Pod Educando. Tem pessoas que acompanham meu dia a dia nas redes sociais que vão ter a oportunidade de ver essa entrevista. Isso faz a gente ficar mais próximo. A pessoa sente que a gente está próximo, que de fato a gente fala a língua dela, que a gente se importa com os problemas que ela passa. Então, assim, acho que a tecnologia ela é fundamental para poder deixar mais próximo esses dois extremos, entre o eleitor e o agente político. Claro, se usado para o bem. Você pode usar a tecnologia, as redes sociais, para poder criar narrativas ou utilizar como fake news, como acontece bastante mesmo. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. Você pode tirar proveitos maravilhosos da tecnologia, da informação, das redes sociais, como também, se não tiver um acompanhamento, uma fiscalização correta, você pode utilizar isso para o mal também e causar desinformação, e influenciar as pessoas de forma erradas, em fazer narrativas erradas para fazer elas votarem de uma forma ou pensarem de uma forma ou de outra. Então, eu acho que são dois extremos, mas eu vejo com bons olhos. Se usado para o bem, a gente consegue se conectar melhor com o nosso eleitor, a gente consegue ampliar o nosso trabalho, a gente consegue utilizar uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem, a gente consegue ser mais transparente nas nossas ações. Então, eu sou totalmente a favor e espero que seja uma ferramenta que seja mais difundida e mais, principalmente, por outro lado, que tenha um pouco mais de atenção, fiscalização, para não ter uma quantidade exacerbada de fake news também. Sim, e ainda mais que, tipo, por meio da tecnologia, fica até mais fácil de você enviar para outra pessoa, tipo, algum conteúdo que você gosta. E falando disso, você pode acabar convencendo até mais pessoas, né? Sim, hoje você consegue ampliar o seu trabalho, eu falo como político, mas qualquer coisa que você queira fazer na rede social, às vezes não é só por você, às vezes tem uma pessoa, um amigo seu que compartilha aquele conteúdo ou manda para alguém e aquilo vai virando uma bola de neve, vai crescendo, as pessoas vão gostando, né? O compartilhamento de informações é fundamental. E se você tem um bom conteúdo, a chance das pessoas gostarem, compartilharem e enviarem é maior, então está certo, né? E eu, Rafa, não só como político, mas como comunicador, eu aposto muito nisso. Nesse formato de podcast, eu aposto em conteúdos diferentes, em utilizar um roteiro legal para a gente poder contar uma história bacana, né? Eu utilizo muito essas ferramentas, né? Sempre utilizei, agora mais ainda. Porque as pessoas, cada vez mais, elas estão dando um peso maior perante o seu poder de decisão para a informação nas redes sociais, né? Então a gente tem que utilizar essa ferramenta, é fundamental. Sim. Aliás, gente, para quem tiver interessado, vocês podem ir lá no Insta do Rafael, @RafaZamprônio, tá certo, né? Vocês Acertou. podem ir e conferir lá os trabalhos dele como vereador, como escritor, como bombeiro. Eu falei tudo? É isso aí. É muita coisa, mas vocês podem ir lá. É isso aí, pô, vai lá, vai ser um prazer. A gente tenta ter sempre um conteúdo aí
bacana, legal, interativo. Estamos com uma série de vídeos contando um pouco sobre a história de Guarulhos, locais históricos, algumas coisas que a gente acha interessante que a população entenda, conheça, né? Então, você está convidado, entra lá, vai ser um prazer ter você como seguidor, como amigo na minha rede social. Ai, ai. Então, falando assim, tipo, sobre tecnologia e essas coisas das redes sociais, que é uma coisa muito importante. Você acha que, em um contexto aberto, a tecnologia ajuda mais ou dificulta? Porque ano passado teve muito desses negócios de fake news, foi uma coisa que afetou muito. Sim. Então, na sua opinião, você acha que ajuda mais? Não, eu acho que se a gente for se privar da evolução por conta de algo que pode acontecer de forma negativa, o ser humano não iria evoluir nunca. A gente estaria na idade da pedra ainda, né? Então, a gente vem evoluindo e a gente tem que entender que essa evolução causa o ônus e o bônus. Então, a tecnologia, a informação, as redes sociais, como eu falei aqui, repito, é algo fundamental para você democratizar as informações, para que as pessoas possam ter acesso a coisas que elas não teriam ou de forma gratuita, né? Hoje em dia, a quantidade de informações grátis que a gente tem na rede social ajuda muitos pais de família ou pessoas humildes que não têm condições de ou de pagar um curso ou de ter um determinado tipo de informação que seria paga e ela consegue ter na rede social. Então, isso é importante para Verdade. democratizar as informações. Porém, eu acho que tem que ter um controle maior, um cuidado maior na disseminação de informações irreais e falsas. Então, o Brasil não tem um código específico para redes sociais, um código, como vou falar, um código não só criminal, mas civil, um marco civil. E isso deixa muitas brechas, né? Então as pessoas acabam entendendo e acreditando que a rede social, o ambiente da tecnologia, da informação, é uma terra sem lei, onde você pode fazer o que você quiser, onde você pode compartilhar o que você quiser, dentre esses compartilhamentos até conteúdos pornográficos de menores de idade. Então isso acontece de forma grande, gratuita, como eu falei, gratuita é bom, que você tem informações que você não teria, né, se fosse em outros tempos, mas também é ruim porque pessoas maldosas, com más intenções, vão utilizar aquilo para o mal. Então, eu acho que o problema não é a rede social, a tecnologia da informação, isso é fundamental para a evolução do ser humano, da sociedade. O problema é você não ter dispositivos de controle para coibir as pessoas que utilizam de forma negativa, entendeu? Na minha opinião, né? Claro. Não sei qual que é a opinião de vocês. A minha opinião. Eu acho que assim, a tecnologia é usada para o bem, mas muitas pessoas não, tipo, têm consciência do que fazem. E muitas que fazem essas coisas, tipo, pornografia infantil, que postam assim, em sites assim, eu acho. Muitas não são pegas, né? Tipo, Uhum. por fazer isso, mas eu acho que é totalmente errado. E E eu eu acho acho que devia ter, tipo, um. Eu não sei muito bem como eu posso dizer. Limitação. Porque muita gente consegue encontrar fontes sem limites para esse tipo de coisa, mas eu Uhum. acho que deveria ser estabelecida uma limitação para qualquer tipo de conteúdo. Entendi. Faz sentido. E você? E hoje em dia eu acho que também é muito fácil pegar essas pessoas porque tem o IB, a polícia controla tudo, então tem muitas operações para pegar esse tipo de gente. Então, não tô falando que Não, eu não tá, concordo. mas Tem condições, mas é o que ela falou. Você não tem uma legislação que enquadre certos crimes cibernéticos, é assim que fala, acho que é. crimes, crimes na internet, né? Então, por exemplo, vira uma terra sem lei. Por mais que você tenha dispositivos, e eu acho que é importante, você às vezes não tem a legislação específica, porque o nosso código eleitoral, né, não só o código eleitoral, mas o código criminal de processo civil, ele tem leis de 1940. Entendeu? Quem em 1940 ia imaginar que ia ter um TikTok da vida? é uma Ninguém. coisa muito atual, né? Então É, tem muita brecha na brecha, lei. isso aí. Então, eu acho que deveria ter uma repaginada na legislação, né? Uma atualizada. A gente tem que se atualizar aos tempos modernos. Não adianta você querer julgar um crime
de 2024 com uma legislação de 1940. Não faz sentido nenhum. E aí abre brechas para pessoas se utilizarem disso de forma negativa, né? Então, vocês estão com razão. Concordo com vocês duas. Muito bom, viu? Parabéns, gente. Adorei entrevistar vocês aí nessa questão aí. E ainda mais que também é aquela coisa, se você posta alguma coisa, se uma pessoa viu e salvou, e você pode ter apagado minutos depois, Já foi, já foi, era. vai compartilhando de um Vai. em um, aí depois não sabe E nem o de onde estrago, espalhou. né? E o estrago que isso causa, né? Por exemplo, o caso daquela jovem, acho que tinha a idade de vocês, que se suicidou por causa de uma conversa fake com o Whindersson Nunes, não era? Sim. lembro. Que eu acho que era uma conversa que ela forjou, passou para uma amiga na brincadeira, aí essa amiga postou, aquilo tomou uma repercussão muito grande, e ela já tinha problemas com depressão e se suicidou, se matou, né? Porque aquilo viralizou de uma tal forma que não teve mais controle. Depois que viraliza, né, gente? Depois que vai para a rede social aí, não tem o que você fazer. Então, por exemplo, nesse caso, quem que vai responder? Né? Essa vida que foi perdida, essa menina que tirou a vida por causa de um bullying cibernético, né? Quem que responde? Todo mundo que compartilhou, por exemplo? Quem que tem a responsabilidade por essa morte? Na minha concepção, todo mundo que fez parte disso, na brincadeira ou não, é responsável também. Milhares ou milhões de pessoas compartilharam a mesma foto, a mesma mentira. E aquela menina não aguentou a pressão. Enfim, e foi uma vida perdida. E agora? Como é que você vai julgar esse caso? Não julga. Não vai ter justiça para essa menina, porque não tem nenhuma lei ou legislação atual que encare esse tipo de acontecimento, entendeu? Isso é muito ruim. Sim. E qual conselho você daria para quem está pensando em começar a seguir uma carreira política? Poxa. Olha, gente, eu vou falar por mim, né? Eu comecei a me interessar por política com, sei lá, 14 anos, 13, 14 anos. Mas eu não sabia que, de fato, eu gostava de política. Eu entendi isso um pouco depois. Por quê? Eu era um aluno que era muito contestador. Eu queria entender o porquê, o pra quê das coisas. Eu não gostava daquelas respostas prontas, sabe? Se eu estava na aula de história, por exemplo, e contava um caso, ou alguma coisa, um acontecimento, eu queria ir a fundo, eu queria entender o porquê aquilo aconteceu. E eu ficava questionando toda hora. E isso era até chato, né? Porque eu arranjava muita briga na escola por causa disso. Eu não queria só a resposta pronta, eu queria entender o contexto. Eu queria saber por que que aquilo aconteceu, aqueles acontecimentos ocorreram, enfim. E depois dos meus 18 anos, eu fui entender que toda essa rebeldia era, na verdade, uma veia política que eu tinha dentro de mim, algo que fazia parte de mim, né? Parte da minha característica, enfim, do meu jeito de ser. E quando eu entendi isso, eu percebi que eu poderia usar essa forma de ser contestador, de querer entender as coisas, de querer brigar, de querer fazer as coisas corretas, enfim, para ajudar as pessoas. E a forma que eu poderia ajudar as pessoas, sendo do jeito que eu sou, era na política, né? Era cobrando, fiscalizando, elaborando leis, aprovando leis. Então, eu acho que a política, se alguém quer seguir de fato, né? Não ser um cidadão com conhecimento político, mas se quiser ser um político, de fato, você vai entender com as suas atitudes agora, no nono ano, por exemplo. Se você for uma pessoa contestadora, que você quer entender o porquê das coisas, que você não gosta de ver injustiças, que você quer um mundo melhor, que você não aceita certas coisas erradas que você presencia, você já tem aí alguma coisa de político dentro de você. E aquilo você pode trabalhar. E pode ser que um dia você seja, de fato, um político. Ou você pode ser que você trabalhe na política, né? Às vezes, a gente não precisa ser só político, aquele que fica lá na frente das câmeras. Atrás de mim tem toda uma equipe, por exemplo, né? Tem todo um trabalho de assessoria, porque a cidade tem 1,5 milhão de habitantes. É impossível eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se a gente não tem uma equipe capacitada e qualificada que vá atrás dos problemas e converse comigo para a gente encontrar soluções, não dá para fazer absolutamente nada, é impossível. Então, às vezes, você pode ser um bom assessor ou trabalhar nos bastidores da política também, né? A política tem vários ramos que a gente pode ingressar.
Então, esse conselho que eu dou é exatamente isso. Entenda se você tem aptidão, se essas coisas que eu acabei de falar mexem com você, né, te causam algum tipo de sentimento. Se causar, vai atrás, vai estudar, buscar conhecimento e não tenha vergonha. Eu acho que as pessoas, infelizmente, acabam demonizando a política e muitos jovens acabam se afastando porque acham que é algo ruim. Mas se as pessoas boas não tomam conta da política, a gente vai deixar na mão das pessoas ruins sempre, né? Então é importante que a gente tome conta da política. É importante que pessoas boas e jovens cada vez mais façam parte da política. Tanto que você falou que começou cedo, né? Com 21, né? Que você falou. 20, minha primeira eleição foi. Você, Se eu pudesse, seria antes, né? Mas não deu, então saí com 21 anos. você pensou nisso com 18, É, aí você foi cedo. isso. Mas desde pequeno, Desde né? pequeno. Desde meus, sei lá, 12, 13 anos, eu já era, tipo, já queria encontrar as respostas para os meus questionamentos. E como que você chegou a ser bombeiro? Você pensou... Meu, é que assim, eu acredito que ser político, meninas, não é uma profissão. Na minha visão. Político não é profissão, de fato, eu nasci e eu quero ser político. Já, tipo assim, eu tenho um filho, ele tem 4 anos. Eu vou perguntar pra ele o que ele quer ser quando crescer, ele vai falar político? Óbvio que não, entende? Ele vai falar diversas outras profissões. Então, assim, eu acho que antes de você ser político, você tem que ter uma profissão de fato, ou ter um conhecimento, ou ter alguma experiência de vida. Eu acho que a palavra é essa, experiência de vida. Então, assim, ser bombeiro foi fácil porque eu tenho exemplo em casa, né? Meu pai é capitão do Corpo de Bombeiros, ele foi comandante do resgate aqui em Guarulhos, ele serviu a nossa cidade por 30 anos, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu nasci e cresci dentro do bombeiro, né? Eu sempre vi o meu pai salvando as pessoas, ele trabalhou e atuou em acidentes importantes aqui, em casos importantes aqui na cidade. Por exemplo, o acidente do Mamonas Assassinas em 96. Meu pai esteve na Serra da Cantareira, nas buscas, né? Dos Mamonas, enfim. Então, muitas coisas me marcaram, vendo meu pai, né? Trabalhando no resgate, no bombeiro, salvando vidas. Então, acho que foi natural, né? Já estava dentro de casa e isso já existia dentro de mim. Passou de pai para filho. Então, enquanto eu estava me preparando para ser político, eu sempre entendi que ser político, por mais que eu quisesse, eu não dependia só de mim, eu dependia do voto de vocês. Então, não era algo que eu tinha a certeza absoluta que iria acontecer. Então, eu sempre me preparei, estudei para poder ter de fato uma profissão para quando eu me apresentasse para as pessoas e as pessoas perguntassem o que eu era, né, antes de ser político, eu poderia falar, ó, eu sou bombeiro. Mas eu quero ser político também porque eu quero fazer o bem, eu quero poder ampliar o meu trabalho, entendeu? Então, eu acho que foi natural. Ser bombeiro foi algo que eu vi, tive exemplo dentro de casa. Então, não foi difícil escolher a profissão. E tem que ter um psicológico muito bom, né? Pra É. ver Verdade. tudo isso que acontece hoje em dia. E quais são as maiores dificuldades de um bombeiro? Tipo, Bem, hoje, no ramo de bombeiro, na profissão de bombeiro, você pode ir para vários. Você pode escolher vários ambientes para você trabalhar, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é quem escolhe trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque trabalhar no resgate, você tem que ter um sangue frio, uma calma, uma tranquilidade, para não se desesperar, que é surreal, né? Eu falo isso porque não é a área que eu atuo hoje, e eu vi isso durante o meu curso e durante a minha vida inteira com meu pai. E se você não tiver calma, tranquilidade e manter a cabeça no lugar no meio do pior acidente possível, você acaba enlouquecendo, né? Você acaba tendo a sua saúde mental muito prejudicada, porque você lida com vida e com morte todos os dias. Então, eu acho que essa capacidade, essa resiliência do bombeiro, principalmente aquele que trabalha de fato nos acidentes, no resgate, ela é algo que você nasce com ela. Não é algo que você consegue aprender. Entendeu? Então, eu acho que essa é a maior, não só a maior dificuldade, mas o maior desafio para um profissional do Corpo de Bombeiros, mas não só isso, para quem é do SAMU, para quem é da saúde especificamente, é ter esse autocontrole, é ter essa calma, tranquilidade em um ambiente de desespero, entendeu? Onde está todo mundo
desesperado, todo mundo sem saber o que fazer e você ter a calma para poder resolver essa situação, né? Então acho que isso é fundamental, é o que mais assim me admira nessa profissão. No treinamento para ser bombeiro, você acha que eles preparam muito mais o psicológico do que o físico? Acho que é uma junção das duas coisas. Você não consegue ter o seu físico bem se você não tiver uma capacidade psicológica adequada. Então, acho que é uma junção de duas coisas. Tanto para você ser bombeiro, ou ser policial, ou ser médico, enfim. Eu poderia falar na maioria das profissões, meninas. Né? Acho que a maioria das profissões, mas em profissões que exigem um trabalho físico grande, se você não tiver a sua mente preparada, o seu corpo não vai responder. Você trava. Então, você pode ser um atleta, um triatleta, correr uma maratona. Se você se desesperar no momento que as pessoas precisam de você, você não vai conseguir desempenhar o seu trabalho. Então, eu acho que é uma junção de corpo, mente e alma, essa profissão. E qual é a parte mais gratificante de ser bombeiro? Poxa, tem tantas. Bem, antes de ser vereador, eu trabalhava mais na ativa e já participei de alguns salvamentos. Então, acho que a parte mais gratificante é você saber que você chegar em casa depois de um dia de trabalho e saber que você salvou uma vida. Eu acho que essa é a parte mais gratificante, que se você conseguir salvar uma pessoa, já valeu para sua vida inteira, sabe? Então, eu acho que poucas profissões te dão esse sentimento. É um sentimento, acho que é o melhor sentimento do mundo. Você saber que a vida de uma pessoa dependia de você, estava em suas mãos e você fez de tudo para salvá-la e conseguiu. Acho que é um dos sentimentos mais maravilhosos que existe no mundo é esse. Que é difícil você explicar. Só você passando mesmo para você saber o quão gratificante é. E pessoas assim que são salvas devem ser eternamente gratas também, né? Pela Nunca vão vida. esquecer, né? E tem muitos casos que viram amigos, né? E acho que é o maior símbolo, né, de amor ao próximo é você dar a sua vida para salvar outra pessoa, né? Com O certeza. bombeiro, tanto o bombeiro civil quanto o bombeiro militar, que trabalha em casos de resgate ou de salvamento, você faz um juramento, né? De dar a sua vida para salvar o próximo. De fato, você dá a sua vida para salvar o próximo. Então, poucas pessoas estão preparadas para morrer em detrimento de salvar o próximo, né? Então, é algo, como eu falei para vocês, é algo que nasce. Não tem como você estudar para ser assim ou no curso você vai descobrir que você consegue fazer isso. Não, você vai descobrir isso a partir do momento que você nasceu. Tá lá dentro de você, entendeu? Rafa, você aceita mais um copo de água? Eu não bebi a minha. Poxa, Pode beber. caramba, gente, já tomei água inteira aqui. Vou tomar só. Você não vai, você Fica não vai, tranquilo. você não vai se Não, não vou beber, hidratar, não. alô? Eu bebi antes de É? gravar. Tem certeza? Então tá bom. Tá de boa. Ó, gente, ó. Se hidratem, tomem água que é importante. Como você acha que a percepção do público sobre o trabalho bombeiro mudou? Porque sempre teve muito esse negócio das três profissões que falam, o cara é um herói, é bombeiro, policial e médico. Sim, Você acha que isso mudou ao longo dos anos? eu acho que bombeiro é uma das poucas profissões que a população ainda confia. Então, eu não acho que. Não de fato mudou, mas o que eu sinto nas ruas é que é uma profissão muito respeitada ainda. Ainda é, né? Eu acho que as pessoas ainda têm uma visão, não só do herói, heróica, né? Mas elas sabem. A maioria da população sabe a dificuldade que é você ser bombeiro. Não é fácil, né? Você acaba se privando de muitas coisas na vida para poder exercer essa profissão. Então, eu acredito que a maioria da população ainda tem um respeito. Talvez seja uma das profissões mais respeitadas e admiradas ainda, com certeza. Sim. E como que sua experiência como bombeiro influenciou na sua vaga como vereador? Total. Eu acho que total. Acho que muita gente vota em mim por eu ser bombeiro. Eu acho que são coisas que se complementam, sabe, gente? Por quê? Porque o bombeiro salva vidas, correto? Mas um político, se ele fizer um bom trabalho, ele também salva vidas, ele cuida de vidas, né? Então,
Acho que a minha profissão, quem sabe disso e algumas pessoas que votam no Rafa também pesam isso. Poxa, o Rafa é bombeiro, ele tem sensibilidade para entender o sofrimento das pessoas, né? Então eu acho que isso é fundamental. Acho que foi algo que me ajudou muito. Essa experiência da minha profissão me ajudou muito na política, muito mesmo, e sou muito grato por isso. Acho que eu não seria o que eu sou hoje se não fosse a minha profissão, com certeza. Sim. Como sua família reagiu quando você disse que queria ser bombeiro? Seu pai ficou muito orgulhoso? Bem, é mais fácil eu falar pra você como meu pai reagiu quando eu falei que eu queria ser político do que como ser bombeiro. Porque é natural, como eu falei pra vocês, eu acho que é natural, é de pai pra filho, é algo que tá no sangue, né? E eu fiz isso, na verdade, pelo meu pai. Por quê? Porque eu não tenho ninguém político na minha família. Nada, não tenho nada, não tenho padrinho político, eu não tenho pai, mãe político, não tenho tio, ninguém na minha família nunca quis entrar na política. Então era algo que não tinha nada a ver com a minha família. Se você perguntasse o que o Rafa ia ser pro meu pai e pra minha mãe, eles iam falar 10 coisas. Nenhuma delas, com certeza, ia ser político. Então, eu acho que o fato de ser bombeiro foi justamente para honrar o meu pai, porque eu já sabia que eu queria ser político. Eu sabia que um dia eu ia ter que deixar de lado um pouco a minha profissão para poder focar na política, né? Se você ganha a eleição, você vai ter que deixar de lado, mesmo que momentaneamente a sua profissão não tem jeito. Então, como eu já sabia o que eu queria e já sabia desde cedo e queria disputar uma eleição já cedo, eu optei por seguir os passos do meu pai enquanto eu podia, para ele poder ficar feliz, para depois eu contar para ele o que eu queria ser de verdade, né? Porque pensou, se chegou lá, pai, quero ser político do nada? Meu Deus do céu, meu. Ele ia me deixar de castigo, né? Falou, pô, poxa. Então, eu acho que foi mais, assim, foi mais justamente pelo meu pai que eu escolhi ser bombeiro, né? Não foi algo que, enfim, eu só tinha aquela opção. Não, eu tinha várias opções, mas eu escolhi ser justamente para poder homenagear, de fato, né? Acho que foi uma pessoa muito importante na minha vida e eu vi o quanto ele se dedicou. E como eu sabia que eu já queria ser político, queria ser vereador um dia, eu falei, vou deixar meu pai feliz primeiro para depois deixar ele com cabelo branco, né? Primeira boa Desesperado. notícia, assim. Depois vou contar o que eu quero de verdade. Deu E, certo, deu certo. e além da política, tinha alguma outra coisa que você sonhava em ser quando criança ou Não, só isso? só quando eu descobri que eu tinha esse dom, eu nunca pensei mais em nada, meninas. Assim, lógico, quando eu era bem mais novo, eu gostava também dessa questão da medicina. Sempre gostei, né? Ligado à saúde, mas depois que eu descobri que eu tinha um dom para fazer política, eu coloquei isso como objetivo de vida mesmo. E aí foi fácil. Assim, escolher o que eu queria, né? Não foi fácil chegar até aqui, mas foi fácil direcionar, assim. Eu não tive muitas dúvidas, assim. Mas o bom é que você focou na coisa que você É, queria e É. ó, onde você isso. tá hoje, Você você seguiu conseguiu. firme. Foquei, porque quando eu falava para as pessoas, quando eu tinha a idade de vocês, e quando eu falava para os amigos, todo mundo me chamava de louco, né? Falava, você tá delirando. Eu lembro que teve uma amiga minha, só uma, no universo de um monte de gente conhecia, que falou, poxa, Rafa, se é isso que você quer ser, pô, você vai ser, eu acredito em você. Mas uma só, uma de, sei lá, 1000 amigos ali, uma pessoa só acreditou no que eu tava falando, o resto tudo deu risada da minha cara, né? Porque não é algo normal, né, você falar isso. Mas tem que ser, né? Eu trabalho justamente para ser exemplo para outros jovens, para ver que é possível, né? E aí deu certo, né? Que bom que deu certo, né? Bom, Ótimo, foi muito bom. Você também é escritor, né? É. Quer falar um pouquinho disso pra gente? Vocês gostam da aula de literatura? aí A eu gente gosto. não tem aula Não. de literatura. De português? Mas eu amo ler. Português não, mas Eu ler eu gosto. Eu meio que tive ano passado algumas vezes, só que não era Aham. nada definido, mas eu gostava muito. E técnicas de redação, tem? Não, Não, ainda a não. gente ainda não Ano tem. que vem vai ter. Ano que vem, né? É, mas eu já tive redação. Ah. Eu gosto, assim, só que eu sou meio pra escrever, mas. Eu gosto de escrever porque eu era um garoto muito introspectivo, tímido. Eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, sabe? Então, até hoje, né? Eu sofro demais. Eu sofro bastante. Eu tenho dificuldade de expor um pouco os meus sentimentos, né? E eu aprendi
a expor o que eu estava sentindo escrevendo. Então, eu descobri que eu tinha essa aptidão para escrever na aula de português mesmo, né? A professora deu um tema, aí eu escrevi, e ela gostou tanto que pediu para eu ir na frente da sala para falar para todo mundo. Eu morri de vergonha, eu fiquei com muita vergonha. Eu queria abrir um buraco no chão e me enterrar ali dentro, mas ela acreditou no meu dom. E então, assim, se eu gosto de escrever hoje, eu devo à professora, né? A minha professora de português, professora Helena. Se a professora Helena vê essa mensagem, se a professora Helena vê esse podcast, professora Helena, você é muito responsável por eu estar aqui hoje, hein? Por eu estar aqui hoje. Obrigado, professora Helena. Então, a professora Helena, ela fez eu ir lá na frente da sala e falar, né? Declamar minha redação. E depois daquilo, eu percebi que eu tinha um dom, né? Uma facilidade de escrever. Então, eu comecei a escrever as peças de teatro da escola, eu que escrevia, né? Os textos, assim, em grupo, eu que escrevia. Então, foi algo que, como eu vou falar, escrever para mim é uma terapia, né? Então, é uma forma de eu poder me encontrar como ser humano, melhorar um pouco a minha existência aqui nessa terra, porque eu tenho dificuldade de expressar as coisas. E aí eu descobri que escrevendo seria mais fácil de mostrar o que eu estava sentindo. Então, isso é algo que sempre que tem alguma coisa assim, mexendo comigo, eu pego e escrevo alguma coisinha lá. Então, é isso. É mais um hobby. Eu nem me considero um escritor, mas é mais um hobby, assim, algo que eu faço por amor mesmo, porque eu não consigo me ver hoje sem escrever, assim, é importante para mim. E depois do que ela fez, você perdeu um pouco de vergonha pra Perdi. falar. Perdi. Foi fundamental. Todos os professores da minha vida foram fundamentais, mas nesse caso específico da literatura, essa professora foi fundamental na minha vida, senão eu ia estar escondido até hoje, né? Também Entendeu? para a carreira de político, falar em público é uma coisa muito importante também. Cara, 70% do seu trabalho é falar em público, porque como é que você vai votar em alguém que não se expressa? Não é verdade? Que não faz discurso, Não faz né? discurso, não tem uma boa oratória. Assim, eu acho que a primeira impressão é o que fica, né, meninas? Se a gente não consegue se apresentar bem, se não tivermos cuidado com a nossa imagem, com as palavras que a gente vai utilizar para transmitir uma mensagem, né? As pessoas acabam nos jogando da maneira que elas quiserem, né? Então, comunicação é fundamental em qualquer coisa, mas nessa questão da política, se você tem vergonha, procura alguma coisa para te soltar. Eu utilizei a forma de escrita, porém, antes de ser político, eu fiz teatro também. Gostava muito de teatro. Então, eu sou formado em teatro. Isso me ajudou muito, muito mesmo, assim. Tipo, 1000%, né? Se comparar o que eu era, sei lá, um pouco antes da idade de vocês com agora, meu Deus, evoluiu bastante. Então, a literatura, o fato de escrever, mas o teatro me ajudou muito. Algo que eu gosto, assim. Muito bacana. Na nossa escola a gente tem aulas de teatro. É mesmo? Poxa, na que grade legal. extracurricular, é bem legal. Vocês participam? Eu participo. É? Eu fazia, Ah. mas aí eu saí. É que assim, eu acho que eu não tava pronta ainda pra fazer uma peça. É. Então, eu preferi fazer o início. Uhum. Pra ano que vem eu vou tentar de novo, só que aí pra fazer peça. Mas eu fiz mais pra tentar e já ir soltando um pouco. Que legal, ajudou? Ah, ajudou um pouco. Bom. Ajudou. E você faz peça? Sim, É? Gostou? eu gosto muito. Aí, ó, temos uma futura atriz aí da Globo aí, ó, global. Mas é legal, gente. Eu acho que tudo tem o tempo, né, meninas? A gente tem que se sentir preparado também, porque às vezes estar na frente das pessoas ou fazer uma peça, às vezes ou é muito bom ou vai acabar nos deixando mais frustrados ainda, né, se a gente não vai bem. Então, tudo tem seu tempo, mas eu gosto, viu? Depois quero ver a peça de vocês aí. Corta essa parte aí, ó. Corta, edita. Editor, edita aí. Ah, E agora, manda um recado para as pessoas que estão te assistindo, para quem tá assistindo o podcast, pro pessoal do seu Instagram, da Isso escola. quer dizer, meninas, tá acabando? é. Infelizmente. Poxa, meu, foi muito bom. O tempo nem, a gente É nem câmera vê 1, 2, passando. 10, 5. Aqui, essa aqui, olha, eu passei o podcast inteiro errando a câmera. É essa Eu também câmera errei aqui. várias vezes. Mas normal, a gente se acostuma. Fala, pessoal. Poxa, foi muito legal estar aqui no Pod Educando.
Obrigado pela oportunidade. Agradecer toda a equipe aí do Bom Venuto. Falei certo? Bom Venuto, né? É, Colégio Bom Isso aí, Venuto. certinho. A minha amiga Lu, que também é diretora, mantenedora aí do colégio também. Poxa, grande parceira. E é muito legal, primeiro, antes de mais nada, esse tipo de projeto deveria ser copiado por tantas outras escolas. É muito legal. Muito bacana. Isso aflora o conhecimento dos alunos, faz a gente querer se interagir pelos assuntos e formam cidadãos, além de tudo. Então, parabéns. E, pessoal, quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais é só colocar Rafa Zamprônio, que eu acho que eu sou um dos únicos que tem esse nome aí, então você vai me achar fácil. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, meninas, pela Muito oportunidade, obrigada por ter Obrigada a gente. vindo. pelas maravilhosas perguntas, Eu tá? gostei muito da Bom. entrevista. Foi um prazer. Obrigado, viu? Obrigado. Prazer, viu? Minha mão tá Obrigado, gelada. Pro. Obrigado, Rafa, que tá aí. Obrigado mesmo, pessoal. E espero que a gente se veja em breve. Contem comigo e tô aí à disposição. Valeu.